Quando a gente fala de venda, é uma dor que muita gente compartilha. Muita gente tem dificuldade e as minhas seguidoras não são diferentes, as minhas amadas artesãs não são diferentes. Elas dizem: Ângela, eu sei fazer, mas eu não sei vender. Ângela, me ajuda com vendas. Eu convidei uma pessoa, um amigo, um conhecido, que é expert em vendas. Hoje ele é consultor, ele atende muitas pessoas, ele já trabalhou em grandes empresas, hoje ele tem a empresa dele, então ele vai compartilhar um pouquinho com a gente. Nós vamos chamar aqui para essa live o Bruno. É uma honra estar aqui compartilhando um pouquinho sobre vendas, né? Que eu sempre falo, né? Que a venda ela é o pulmão de toda a empresa. Joia, joia. Bruno, obrigada primeiramente por ter aceito o convite, para a gente poder aproveitar toda essa tua bagagem, toda essa tua vivência e ajudar essas mulheres, né? Que têm dificuldade nessa parte, que é realmente o processo final, e é o processo, como você disse, o coração, é o que mantém a empresa em pé, é o que mantém o ateliê dela vivo. É quando ela pode dizer assim para o marido: deu certo, consegui, estou vendo dinheiro, né? Me chamo Bruno, né, sou especialista hoje em marketing. Eu sou casado, tenho uma filhinha também, e é linda, Antonella. E, inclusive, assim, falando um pouquinho de mim, né? Experiência com vendas na parte comercial, mais ou menos 8 anos, mas foi nos últimos 3 anos que eu comecei a me desenvolver, comecei a buscar mais por estudar por vendas, me aprofundar, e hoje eu vejo que faz bastante sentido, né? Sempre fez, só porque, ainda mais, a gente sempre é um eterno aprendiz, a gente sempre precisa estar buscando, estudando, para que a gente possa estar se atualizando, né? Com certeza. Então, eu já tive loja de roupas, com a pandemia eu tive que me reinventar, e aí fui trabalhar em uma das principais agências de marketing digital do país, né, para pequenos e médios negócios, aqui da região, inclusive. Então, eu já fiz mais de 2.000 consultorias para empresários, né? E nessas consultorias, a gente sempre fala que a gente precisa gerar valor para o cliente. Porque é aquele gatilho de reciprocidade. Poxa, eu vou ajudar tanto o meu cliente, eu vou ser um consultor, eu vou ser um conselheiro. Que daí chega no final, tipo assim, você apresenta uma solução personalizada de acordo com o que ele busca, né? E de acordo com aquilo que ele precisa, que vai chegar no final, a hora que você passar valor, vai ficar muito barato, sabe? Até tava olhando ali o teu conteúdo, né, Ângela? E tem ali o personalizado mais simplesinho que você pode oferecer, tem um público X, mas tem outro que você pode fazer mais personalizado, com dobraduras, né? Então tudo como a gente gera valor para, consequentemente, a venda sair, né? Como gerar valor para vender mais? Vamos dar algumas dicas para elas, alguns caminhos, né? Eu tenho falado sobre esse posicionamento. E aí você fala que nesse contato com a cliente, a gente precisa gerar essa consultoria. E eu tenho uma aluna, eu gosto muito de falar dela, porque eu aprendo com ela também. A cliente chegou para comprar um item. Ela poderia simplesmente ter vendido aquele item. Mas ela fez a pergunta, né? Ela foi adiante. E os personalizados, você já encomendou? Não sabia ela que a cliente ainda não tinha decidido. Então, ali ela apresentou muitos itens, a cliente fechou. O pedido que era para ser R$ 200 virou 1.600. Por conta dessa conversa, de não ser uma coisa fria. Uma pergunta e uma resposta e uma não preocupação. Mas isso que você falou agora da tua aluna é muito importante a gente falar aqui, porque é o seguinte... às vezes, a gente... essa cliente... Tu sabe que a pessoa ela precisa do A e do B, do produto A e do produto B. Mas você focou tanto no A, ela precisa do B. Só que às vezes a gente não abre a boca para oferecer, sabe? Muitas vezes, assim, eu já tive situações que a pessoa... eu preciso do A, eu preciso eu preciso de anúncios online. Exemplo, né? E, beleza, você precisa dos anúncios online. Só que você está esquecendo do básico, que ter um site, ter uma página, sabe? Então, tu cria consciência na pessoa, nessa consultoria, e, consequentemente, você vende ali o upsell, né? Você vende um produto
e vende um segundo porque ela tu gera tanta necessidade nela, mais do que ela achava que tinha. Até porque muitas vezes é desconhecido também, Exatamente. né? É desconhecido no caso, a pessoa ela não sabe do que precisa. Você vai fazendo perguntas. E até já entrando nesse ponto, né? De uma venda consultiva, de a gente ajudar as pessoas, porque as pessoas ou elas compram por necessidade ou por desejo, né? E como que a gente pode ir mais a fundo para entender? Fazendo perguntas, né? A gente tem uma boa escutativa. Eu sempre tem pessoas que falam, né? Ver uma pessoa que fala bastante, não, esse aí é um bom vendedor, esse aí vai dar bom. Mas eu aprendi que às vezes a gente, ouvindo mais as pessoas, a gente consegue entender. Vou dar um exemplo assim, no teu exemplo, né? No caso do personalizado das tuas alunas, se elas vão fazer, elas têm ali os produtos que elas fazem, né? E aí chega, por exemplo, uma pessoa que ela quer fazer o aniversário da filhinha dela. Entende? Então você vai a fundo, pergunta, faz perguntas da filha, se ela já sabe, se ela está crescendo, o que ela faz. Então você vai gerando ali valor e aí a venda vai ser buscar ter empatia, buscar conhecer um pouco mais a fundo, fazendo perguntas e escutando, né? Poxa, eu já estou fazendo meus personalizados e como que eu posso vender? Primeiro passo se eu fosse dar uma dica, se posicione. Eu sempre falo nas minhas consultorias, nas palestras, é que você precisa ter uma estrutura. O que é uma estrutura? É onde você vai receber o teu público-alvo, né? Se a gente for falar hoje em dia, poxa, veio a pandemia, muitas empresas tiveram que se reinventar. Então você precisa, por exemplo, se posicionar na internet. Com uma rede social, poxa, eu preciso expor, eu preciso fazer um catálogo, um portfólio, né? Dos meus produtos. Não só, tipo assim, não só uma vitrine, mas, por exemplo, dar dicas do que você pode fazer numa mesa de decoração. Por quê? Você vai virando autoridade naquilo. E as pessoas, consequentemente, começam a levantar a mão para você. A venda, o marketing tá venda e marketing, né? Eu digo que a venda ela já começa lá no marketing. E a venda ela vai ser uma consequência. Vai ter pessoas que você vai gerar tanto valor, se posicionar na internet, que as pessoas vão gerar confiança em você para que, poxa, eu tô gostando do conteúdo dela, dos produtos, do serviço que ela está fazendo. Vou perguntar. E aí virou uma oportunidade de venda. A gente chama de lead, né? Beleza. Chegou um lead, né? Chegou uma pessoa entrando em contato. Quanto que é esse personalizado? Igual esse. Esse personalizado é X reais. A pessoa, beleza, é X reais. Ou seja, não sondou para que ela precisa, sabe? Eu sempre digo, você precisa fazer perguntas para, como eu falei anteriormente, sondar por que a pessoa pesquisou. Não, eu vou porque mês que vem ou daqui 2 meses vai ser o aniversário da minha filha. Então, entende? Então você vai cativando a Bruno, pessoa. você me falou agora, passou um filme na minha mente. Quando eu trabalhava na gráfica, eu aprendi muito com o meu diretor. Eu fiquei 22 anos, né? E ele sempre dizia assim, ó, a informação do preço tu segura. Segura até tu conversar mais com ele. Não é preço por preço. Vai entendendo mais o que ele precisa. E quando eu aprendi isso do meu diretor, eu era uma menina jovem, 18 anos, crua. Sim. E com isso, o que aconteceu? Eu acabei desenvolvendo, foi meio que inconsciente, assim. Eu desenvolvi essa cultura de ajudar. A venda era uma consequência de um processo que eu passei a ouvir mais, tem tudo a ver com o que você falou, ouvir mais a necessidade do cliente. Existe esse negócio, né? Esses dias eu fui dar uma palestra assim para um pessoal e a gente via, poxa, muitas perguntas, poxa, tu quer ser um vendedor de alta performance ou você quer tirar pedido? Porque as pessoas falam, beleza, você quer... Às vezes poderia vender muito mais, mas pelo fato de ser mais fácil tirar o pedido, acaba vendendo menos, né? Nós falamos do primeiro posicionamento, o segundo qual foi, Bruno, que eu estou anotando aqui também? Uma consultoria, né? A gente gerar valor para as pessoas. Um atendimento personalizado. Personalizado. Quando a pessoa chega, ela chega assim, quanto que é esse personalizado aqui? Tipo assim, como você falou, eu sugiro que você nem fale preço, porque o cliente que vem por preço, ele vai embora por preço. Né? Então, é sempre aquele negócio de gerar valor.
Vou dar um exemplo. Então, meu portfólio, posso te passar o meu portfólio, mas eu prefiro te ajudar e personalizar de acordo com o que você precisa. Então, é a mesma coisa. É sempre legal. Poxa, eu tenho um portfólio lá no meu Instagram, né? Do que eu faço, o que eu não faço. A pessoa veio por preço. Olha, fico bem feliz em receber o teu contato. Quero muito poder te ajudar. A gente pode marcar sei lá, uma ligação, algo, chamar, porque você consegue ir mais a fundo, né? Pode ser pelo WhatsApp, não tem problema. Eu até estou dando insights aqui, porque é algo que às vezes eu aplico. Eu particularmente, sempre prefiro levar a pessoa para uma ligação ou para uma videochamada. Porque se ela chegou até você, ela levantou a mão, entende? Então, não é invasivo, a não ser que você está prospectando de maneira fria. Aí existem técnicas para fazer isso, mas de qualquer maneira acaba sendo um pouco invasivo, né? Hoje em dia, o que eu percebo que, falando também do meu mercado, o que é invasivo que eu percebo? É ligação. Uma vez só existia ligação. Tu ligava, a pessoa ou ia atender ou ia te dar uma desculpa. Hoje as pessoas não gostam mais de ficar falando ao telefone. Elas preferem ser práticas. Ou vai áudio daqui, volta áudio dali, ou faz uma call, uma videochamada. E como é prático, né, gente? Hoje eu fiz uma videochamada, não deu 7 minutos, tá? Resolvi, levantei aqui, mostrei, levei mais perto. É isso aí, Ângela, é isso aí mesmo? Pode me passar o valor, assim. Olha, foi muito prático. E assim, eu sempre digo que, claro, você pode fazer um atendimento pelo WhatsApp. E como eu falei, eu sempre gosto de puxar porque você vê a expressão da pessoa, você olha no rosto dela. Então você consegue, além de otimizar o teu tempo, você consegue gerar ainda mais confiança e credibilidade. Porque às vezes, poxa, você vai estender uma conversa pelo WhatsApp, vai uma semana, às vezes em uma horinha do teu dia, numa reunião, num atendimento, você gerou valor, você mostrou assim peças, muito mais prático, né? Claro, se for áudio, talvez dá para passar expressões de como você fala, porque também muito é da nossa comunicação, né? A gente precisa se comunicar de uma maneira do que a pessoa do outro lado vai entender. Às vezes, só escrever por mensagem, você não passa um tom de voz, né? Você não passa uma expressão de simpatia, né? Então, é muito interessante. Quando elas me escrevem, eu tenho vários grupos de seguidoras. E às vezes eu vejo que uma delas está com uma determinada situação, assim, que eu posso contribuir. Eu vou lá no particular, eu dou um oi, e elas ouvem a minha voz, elas não se acreditam. E ao invés delas responderem sobre o X da questão, o primeiro retorno que eu recebo é assim, ó, eu não acredito que eu estou falando contigo. Meu Deus, tu tá falando, né? Tô ouvindo a tua voz, como é boa, sabe assim, ó. Às vezes aquela mãe que tá olhando para aquela artesã que tem aqueles lindos personalizados, parece que ela é a estrela. Eu sempre falo assim, gente, eu não sou estrela, eu sou como vocês, assim. Mas a gente tem que entender que quem admira o nosso trabalho tem essa sensação de que a pessoa parece que é mais importante, enfim, sei lá como é que é a visão que as pessoas têm, mas eu vejo que se gravar áudio, as pessoas se sentem mais valorizadas. Porque não adianta, né? O texto ele é frio. A gente não consegue realmente colocar expressão, né? Exato. Mas uma conversa humanizada por áudio, por telefone, vai gerar bem mais valor aí para você. Assim, ó, outra coisa que eu também quero comentar com vocês. Vou dar um exemplo assim. Eu presto um serviço de marketing digital. Eu já sei por que o meu serviço, para que ele serve. Aumentar clientes, né? Aumentar oportunidades, aumentar as vendas. Só que, volto lá atrás, cada um tem a sua necessidade e o seu desejo, entende? Então, o que seria interessante? Eu sempre falo, né? É ter um roteiro, você tem um script. Então, o que eu posso falar na apresentação? Primeiro de tudo, a apresentação. Você tem que ter uma, né, postura no falar, né? Uma boa apresentação, né? Uma boa apresentação visual. Assim, visual. Né? Isso tudo vai contar. Já começa por aí. A cliente veio para entrar em contato com você para saber um pouco mais. Ela disse que vai fazer festa da filha. Usa a filha, se você tem uma filha também. Sabe, a conexão.
Se conectou, pronto. Aí é os próximos passos. Então, vai fazer bastante sentido. A apresentação é fundamental. E, claro, você precisa se mostrar especialista, né? Saber que entende, que pode ajudar ela, se mostrar entusiasmada. Às vezes, tá aquele dia difícil, né? Você tá ali na tua casa, no teu escritório, no teu ateliê. Você tá lá fazendo despersonalizado, tá aquele dia difícil, aí entra um cliente em contato, você atende ele mais ou menos. Não, faz com excelência, dá o melhor para ele. Isso já vai fazer bastante diferença. Sim. Tem dia que a gente está com a cabeça atribulada por problema pessoal e a gente não tem um botão desliga, né? Só que chegou aquela cliente ali para a gente atender. E às vezes a gente está com tanta coisa na mente e muita coisa passa, a gente esquece. Eu gosto sempre de ter esse script. Eu diria que é um checklist de coisas que eu não posso esquecer de falar, né? De coisa que eu não posso esquecer de comentar. Uma professora da universidade, que é estilista, ela já foi minha cliente, tá? Hoje ela é professora. E aí tem uma geração de novas estilistas chegando e eu preciso conhecê-las, né? Preciso entender. Aí entrei em contato com ela e falei, Kate, quem sabe tu me indica aí algumas meninas que estão trabalhando em indústrias que eu não conheço e tal. Aí ela me indicou, acho que 6 meninas. E uma delas, eu não vou lembrar agora, mas o nome era de Menina Rica. Pensa aquele nome assim de mulher rica. Nome bonito que eu nunca, não tinha visto aqui na região. Já vi fora, até em TV e tal, mas aqui não tinha visto. E aí eu fui tão natural, quando eu gravei o áudio, fulana, eu vou gravar um áudio para ficar mais fácil, eu escrevi no texto, eu vou gravar um áudio para ficar mais fácil. Quem está falando aqui é a Ângela, quem te indicou foi a tua professora fulana de tal, ela já foi minha cliente. E antes de eu te falar o motivo desse áudio, eu vou te falar que nome lindo, nome de mulher rica. Eu ri, assim, desse jeitinho. Aí peguei, segui o assunto, ela respondeu em áudio. Dela assim, Ângela, obrigado. A riqueza eu tô correndo atrás ainda. E ali eu já quebrei ela, entendeu? Mas assim, ó, de fato, não foi para encher linguiça, não foi para rasgar a seda. De fato, realmente eu achei o nome da menina muito diferente, muito bonito. E foi tão natural, foi tão verdadeiro que antes da apresentação eu já entrei com... É uma brincadeira, ela viu que pela voz foi uma brincadeira. Sim. E ali ela já me respondeu sorrindo. Eu senti que ela estava sorrindo, assim, na hora que ela estava gravando, sabe? Pronto, já estou com a visita agendada, essa semana, inclusive. E aí as portas se abrem. Quando a gente for falar alguma coisa, vou mandar um áudio. Manda sorrindo. A pessoa sente do outro lado você sorrindo, sabe? E se você manda normal, assim, com uma voz anasalada, ou normal, brava, tipo assim, é diferente. Ou brava, tipo assim, já te falei, né? Mas tudo bem, vamos lá, entendeu? Exatamente, fala sorrindo, isso é muito bom, sabe? É uma forma, é técnica, né? Venda é técnica também, a gente precisa utilizar as técnicas ao nosso favor. Primeiro passo, apresentação, se conecte com a pessoa, né? Segundo ponto, você pode até escrever aí, faz uma sondagem, pode escrever no papel embaixo da apresentação, sondagem. Que tipo de pergunta eu posso utilizar para fazer uma boa sondagem com as minhas clientes? Onde vai ser a festa? Vai ser lá no happy hour, enfim. Lá eu já atendi já atendi. Quer dizer que você é especialista, eu já atendi lá. Já fui, sabe? Tô dando exemplo. Já entreguei então, festa lá, já entreguei personalizado para esse espaço. Exato. A gente vai pensar, que tipo de pergunta eu posso, para entender um pouco mais? Onde vai ser a festa? É para menino ou para menino? É festa do quê? Sabe? Decoradora, aí, né? Que decoradora que está montando para você? Não, é eu mesmo que estou fazendo. E sempre, assim, pessoal, sempre devolva com uma pergunta. Porque se só falar, eu queria saber qual é o valor, sabe? Então, sempre, quem pergunta, controla. Anota isso aí, meninas. Isso, boa essa aí. Quem pergunta, controla. Quem pergunta, controla. Todo tipo de informação que vocês vão conversar, devolve com uma pergunta. Né? Porque a conversa ela não para. Entende? E sempre quem pergunta, controla. Depois que você sondou, aí você vai... Vou dar um exemplo. É você ser conselheira, né? Eu sempre digo. Agora você vai falar da tua solução. Mas não assim, ó, vocês podem escrever assim, ó, solução. Cada etapa vocês podem escrever alguns tipos de pergunta. Pô, solução. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou falar como ela pode fazer.
Não que você vai fazer. Você não está vendendo, você está sendo uma consultora. Está sendo, sabe? O que você vai fazer? Olha, eu sugiro pelo tipo de festa, lembra da sondagem? Pelo tipo de festa que você vai fazer, eu sugiro que você faça X para tantas pessoas, porque vai ter o filho X do fulano. Faça isso, faça aquilo. Dá orientações. Isso. Entende? Não que você vai fazer, dá orientações. Mas sempre tem aquela perguntinha. Mas, Ângela, quando você entrou em contato comigo aqui, você estava buscando saber como que funcionava os personalizados, o que você precisa fazer, ou realmente você está buscando uma profissional, uma especialista aqui em personalizado, para fazer tudo isso para você, você só se preocupar em ser anfitriã e receber as visitas? Não, eu quero fazer, sabe? A pessoa, ela vai querer saber mais do que... Porque você está ajudando muito ela. Sim. Né? Você está sendo uma consultora. Está deixando ela realmente segura. E aí você vai dizer tudo que você vai fazer na venda. Aí você começa a entrar na venda, né? Que olha, eu vou precisar fazer isso, nós podemos fazer isso, sabe? E aí você entra na venda mesmo, né? Fala tudo que a quantidade, o que, sabe? Se é mais simples, se vai mais dobradura, se é nesse modelo X ou no Y, entende? Aí então, assim, depois da solução, quem tá anotando aí é a venda, né? Você vai entrar na venda e aí você fala tudo de acordo com a necessidade da cliente. Eu tenho uma aluna do Rio de Janeiro, que agora ela está em Minas, e eu fiz uma surpresa para ela. Eu queria comprar os personalizados à distância e eu comprei do Rio, veio até Santa Catarina. Só que quem fez a compra foi a minha colega do lado. E eu fui acompanhando todo o processo. Foi impressionante como ela fez a venda de forma muito prática, muito objetiva. Quando ela respondeu com o kit. Antes dela colocar o preço, ela foi colocando 5 desses, 5 desses, 5 daquele, 5 daquele, deu o teu kit de 25, que vai, entendeu? Assim, ó, ela mostrou tudo que eu estava comprando primeiro para depois ela chegar com o preço. Isso mostra o que me passou, assim, ó, como é organizada. Ela sabe realmente o que ela está me vendendo e eu consigo saber o que realmente eu estou comprando. Quando a gente não faz pergunta, Bruno, sabe o que eu penso também? É um descaso. Parece que a gente está em descaso com ela, a gente não está nem aí para ela, sabe? A gente não demonstra esse interesse, essa preocupação. Eu realmente prezo muito pelo meu atendimento. Nossa, eu cuido, eu levo elas aqui, ó. Porque uma cliente é o nosso faturamento final do mês. Assim, uma cliente bem atendida, ela volta sempre. E uma conexão, a venda ela vai ser consequência, porque, como a gente falou, você vai ajudar tanta pessoa fazendo perguntas, mesmo sabendo como você pode ajudar a pessoa, porque vai ter aquele gatilho, né, como a gente falou anteriormente, o gatilho da reciprocidade. Você gerou tanto valor para ela que vai chegar no final. Ela fica até constrangida e não fechar. Exato, até ela já fez orçamento com outras pessoas, mas você se destacou tanto, o valor era o mesmo, talvez até um pouquinho maior o teu. Mas se você se destacou tanto, não, eu vou fazer com essa menina aí, com a Késia, porque ela gerou valor. Esse gatilho da reciprocidade é muito verdadeiro, gente, é muito verdadeiro. Quando a gente se preocupa, olha só o que aconteceu. Eu estou vendo um conteúdo fora do meu trabalho. Eu estou aí de noite, eu estou final de semana e vejo tal matéria, eu vejo tal feira que aconteceu. Eu pego o link, eu compartilho com elas. Olha, eu vi isso aqui, eu lembrei de você. Pessoal, vocês criaram um script de acordo com o segmento de vocês. Que tipo de perguntas eu posso fazer? Já anota aí cada pilar aí que a gente conversou. E aí vai ter pessoas que vão trazer algumas objeções. Pessoal, o que é objeção? Ele é um desafio. Ele é algo que vai tá entre a venda e você e a venda. Ele está aqui no meio, está te impedindo. Então você precisa contornar a objeção. Você precisa contornar. E como que a gente pode fazer isso? Então aí a pessoa ela entrou em contato com você, você passou o valor. Ela fala, legal, olha só, então eu vou ver com o meu marido e depois eu te dou um retorno. Porque às vezes ela nem vai falar pro marido, porque ela achou que não cabia no bolso dela.
Então, para que você não perca depois o seu tempo ligando ou perguntando, é interessante você fazer uma sondagem para saber realmente se é falar com o marido ou ela não vai. Porque às vezes, pessoal, cliente mente. Às vezes é uma maneira educada de te dizer não. Dizer que vai falar com o marido. Você tem que ter primeiro, demonstra empatia. Não, legal, Ângela. Assim, ó, eu também, sempre que vou fazer algum projeto, alguma coisa, eu sempre compartilho com meu marido. Eu acho que é ele que paga, a gente tem que saber, não é verdade? Mas me diz uma coisa. Tudo que a gente conversou aqui durante esses 40 minutos, você gostou do produto, da metodologia? Não, Ângela. Nossa, gostei pra caramba. Então, quer dizer que se Tem alguma dúvida? Tipo assim, ó, se dependesse somente de você, nós teríamos fechado essa parceria? Você teria comprado? Claro, com certeza. Bom, então quer dizer que a gente já tem 50% de negócio fechado, não é verdade? Não, é verdade. Porque às vezes, realmente, ou a pessoa tem que falar com o marido, ou às vezes é uma maneira educada de dizer não. Tá, e você vai conversar, eu sei que você vai conversar com o teu esposo, né? Mas você consegue conversar com ele hoje ainda ou só amanhã? Ah, só amanhã. Amanhã de manhã eu vou falar com ele. Não, então assim, ó, eu já tô travando a minha agenda aqui. Você consegue me dar um retorno? A gente pode conversar novamente amanhã pela manhã, final da manhã ou no período da tarde? Anota isso aí, pessoal. Perguntas fechadas, né? Pergunta fechada. Você dá 2 horários. Quando as pessoas dão, por exemplo, fazem perguntas, ó, você quer isso ou você quer aquilo? Você dá a opção para ela de escolha, mas quem está escolhendo é você. Dá 2 opções para um retorno, entende? Ou no caso delas, ela tipo assim, eu vou deixar o espaço na minha agenda esperando a tua confirmação, porque se eu pegar o teu, eu não posso mais ficar pegando outros pedidos, porque eu não vou dar conta de entregar para essa data. É uma forma de meio que deixar a cliente nesse comprometimento de que ela precisa te dar uma resposta, ou positiva ou negativa, ela precisa, tipo assim, tu tá valorizando ela, o pedido tá valorizando o pedido dela. Sabe, às vezes, Ângela, é o melhor um não na hora do que um talvez. Porque o não na hora, você já sabe que deu por ali, e você não vai ficar assim, e aí, vamos. Você vai perder energia. Essa sua abordagem, ela tem 2 fundamentos, então. Um é deixar a pessoa, é ela entender de que a gente tem esse interesse de fechar com ela, de que a gente gostaria, e a outra é realmente otimizar tempo. Sabe? Então, às vezes, você gasta muita energia em quem não quer comprar, ao invés de dar total energia em quem realmente quer comprar, sabe? O fechamento, a gente diz, ele é a metade da negociação, o fechamento. A gente sabe, ó, teve lá a apresentação, uma sondagem, a parte da solução, da venda, fechamento, e aí tem as objeções. E depois, cadência de contato, né? Pô, se ela marcou no final da manhã, às 11 horas, a gente vai conversar às 11 horas. Você foi lá, ligou para ela. Opa, e aí, tudo bem? A gente ficou de conversar, você tá lembrando? Ah, sim, com certeza. Ah, não atendeu o telefone. WhatsApp. Oi, Ângela, tudo bem? Então, conforme havíamos combinado, às 11 horas nós ficamos de conversar, mas acredito que você estava na correria e não conseguiu atender. Aconteceu alguma coisa? Sonda pelo WhatsApp também. Ninguém fica bom no primeiro dia. Mesmo uma pessoa que vai andar de bicicleta. Ele, nos primeiros dias, ele vai se balançar, vai cair, vai ralar e vai ficando bom. Vai chegar ao ponto de empinar seguro, vai chegar ao ponto de andar com uma mão só, de andar sem mão. É um processo que a gente adquire a experiência no caminho. Só que se a gente não vivenciar, se a gente, por medo, não ficar perguntando, de repente tem medo de ouvir um não, tem medo de já... Não, eu não tenho medo. Eu penso assim, se não é para ser meu, segue a vida que eu vou gastar minha energia com o próximo. Eu sou como o Bruno, assim. Esse negócio de ficar ali na sofrência, ficar contando com um negócio que não existe, eu prefiro também a objetividade. Eu acho que a gente otimiza muita coisa. O Bruno, esse argumento que tu falou, eu vou falar com meu marido, depois nós conversamos, no nosso meio é até um meme. É um meme. Então, assim, foi muito bom você ter comentado isso, que é uma dica de como
não encerrar o assunto ali, né? De levar mais adiante um pouquinho. Até para entender, será que fui eu que errei? Será que é o meu produto que não está bonito? Será que ela não gostou do que eu apresentei? Com isso, a pessoa vai também descobrindo, né? Eu sempre gosto de ancorar, né? Tipo assim, tem duas... eu tenho um plano Power e o plano Basic, exemplo, né? Uhum. Qual dos dois fica mais confortável? O Basic, exemplo, porque você ancorou. Legal, eu também até sugiro que você faça isso, que já vai ficar bem bacana. Aí, o que às vezes as pessoas erram? Não conduz o cliente para o fechamento. Às vezes tem medo, tem vergonha de cobrar, não é cobrar, mas direcionar. Assim, ó, você lembra quem Eu conduz é você? falo em entender o próximo passo. O próximo passo. Você, assim, ó, você precisa saber onde está na negociação, no atendimento. Uhum. Se eu estou na solução, por isso que é legal ter o script. Porque você não fica... Você vai vender no achismo, você vende. Não precisa ter um roteiro, você vai vender. Agora, se tu tem um roteiro de venda, um script, você vai saber onde está. Às vezes você pode voltar um pouquinho, você pode, sabe? Mas você sempre precisa saber onde está. Tu sabes que eu tenho falado muito com elas em a gente chegar no mínimo em 3 mil reais de vendas com personalizados. E esse 3 mil para algumas mulheres é algo ainda muito distante. Mas eu tenho alunas que já passaram disso tranquilamente. E eu vou comentar, acho que eu nunca comentei aqui com elas. Eu tenho uma das minhas alunas hoje, ela tem um negócio dela, ela fatura mais de 7 mil por mês. E ela era o comercial de uma outra artesã que olhou para o negócio realmente como negócio. Essa empresa vendia no marketplace só de personalizados 40 mil reais por mês. Várias pessoas executando, várias mãos colando, trabalhando, montando, e ela fazia o atendimento do comercial. Ela que ficava só cuidando da chegada das perguntas, ela que fazia o atendimento. Ela era a grande responsável da conversão dos negócios. Então, o que ela fez? Ela tinha, né, uma parceira do negócio que produzia, ela se juntou a essa parceira, e aí hoje eles têm um negócio deles que estão em escala, assim, ó, em escala. Porque ela já tem a manha da parte comercial. Mas o negócio pode sim crescer tanto que ter alguém só para cuidar disso. O 3K é logo ali, né, Angela? É logo ali. Se você tem demanda, você pode começar a delegar, você sabe? Só que, vou contratar alguém, por exemplo, para vender para mim, eu vou ficar no operacional. Não, mas você precisa saber vender. Primeiro vende você. Poxa, agora eu não consigo mais dar conta de vender e nem de produzir. Aí tudo que você... Se a tua venda tá dando legal, se tá convertendo, é porque o teu script, o teu atendimento, ele tá validado. Então, tu pega o que você fez, agora eu vou treinar uma pessoa com isso que eu vou entregar na mão dela. Isso. Né? Como eu volto ali, né? A gente tem um script, um roteiro, ele é replicável. Agora, se tu vende no achismo, como que você vai treinar a pessoa? A venda, de certa forma, ela tem uma parte técnica. Tudo que é técnico, a gente aprende e replica fácil. É igual dirigir um carro. No início é difícil. Depois tu dirige, passa por caminhos que tu nem percebeu que tu passou por aquele caminho, porque se tornou uma coisa dinâmica. E a venda é isso mesmo. Depois que a gente aprende, que a gente precisa fazer perguntas, que a gente precisa ouvir, que a gente precisa ir lá e solucionar. Tem uma aluna que está em crise. Ela fatura mais de 5 mil reais, só que ela está sem paciência para cliente. Ela pode colocar uma pessoa para ajudar ela nessa parte do comercial. E a pessoa não precisa nem morar perto da casa dela. A pessoa cuidando do comercial funciona muito bem. Eu fiz umas fotos com uma profissional. Sim. E quando eu chamei ela, não era ela que atendia. Aí a pessoa explicou, aqui é a secretária da fulana de tal. Eu vou conduzir, é bem assim, eu vou conduzir toda a sua necessidade até o momento em que a fulana entre aqui na nossa conversa. Ela tratou tudo dos pormenores, das dúvidas, de data, de maquiagem, cuidou de tudo, de tudo, de tudo. Ou seja, a fotógrafa em si, ela entrou no penúltimo dia. Só para perguntar se eu tinha alguma dúvida, se eu precisava ainda esclarecer alguma coisa, mas não precisava nada, porque a menina seguia um script. Ela fez o atendimento perfeito. Provavelmente ela replicou o que ela aplicava lá atrás.
Ela validou Provavelmente todos esses não. processos. É isso, porque eu cheguei lá, eu sou observadora, né? E no dia da foto eu falei para ela, Letícia, eu achei fantástico o atendimento da tua secretária. Ela disse, ai, Ângela, que bom que tu gostou. Ela disse, ó, quando nós encerrássemos aqui, eu ia te fazer essa pergunta, porque eu gosto sempre de saber como é que está sendo o atendimento fora. Exato. Né? Tu vê, ela preocupada, ou seja, ela me mostrou ainda mais que ela tem essa preocupação no atendimento. O segredo é a gente não ter medo. Não ter medo, não ter vergonha, fazer perguntas. Eu já ouvi muita coisa sobre o perguntar, viu, Bruno? Agora, quem pergunta controla, vou usar, tá? Quem pergunta controla a situação. Quem pergunta controla o próximo passo, né? Quem pergunta vai adiante. Eu vejo que metade da nossa conquista com o cliente, chegar no ponto de manter contato, é porque ela já encheu os olhos no feed, sabe? Ela já viu o quão lindos somos personalizados. Para ela ter chamado lá no direct é porque ela já se encantou. Então, não precisa ser... Já, né, levantou a mão, né? Isso mesmo. É o primeiro aceno dela, né? Então, o post de venda é a foto bem feita, na minha opinião. É a foto bem feita do personalizado. Na sua opinião, Bruno, o que você fala a respeito? Como fazer post de venda? Como eu falei, né? Tipo assim, se você se posicionar, você já vai gerar oportunidades. O conteúdo, ele é fundamental. Começa mostrando, por exemplo, o valor do teu produto. Dá dicas de como pode, por exemplo, como posicionar um personalizado na mesa de decoração. Exemplo, dicas do teu segmento. Eu acho que a gente, se posicionando assim, você vai gerar, despertar consciência nas pessoas em te chamar. Porque se a pessoa vê ali, por exemplo, só o valor, sei lá, R$200. Estou dando exemplo. O trabalho dela é R$200. E às vezes você perde a oportunidade de estar colocando valor ali. Então, gera bastante conteúdo, bate foto, cria um portfólio ali do que você faz. Uma coisa bem legal que você pode gerar oportunidade para gerar venda é toda a legenda que você colocar, você pode criar um CTA. Bruno, o que é um CTA? É uma chamada para ação. Você pega o link do teu WhatsApp, por exemplo, e coloca lá no perfil do teu Instagram. Eu lembro que uma vez lá na igreja, a Ângela fez umas bolas, né, de acrílico. Eu acho, sim, pro Natal, pro Natal. Foto da família. Quer saber como você pode pegar, como pode ter essa bola de Natal personalizada na sua árvore? Clica no link da bio e fale comigo agora. Faz a pessoa entrar em contato com você e aí aplica tudo que a gente está ensinando aqui, que eu tenho certeza que você vai ter boas vendas aí. Isso mesmo, Bruno. Eu tenho falado muito com elas nas postagens intencionais. Não ser uma foto largada de qualquer jeito. Tem que ter um conteúdo, tem que falar, tem que chamar para ação, que seja para um comentário. Isso vai gerar engajamento. Né? Elas começam a aparecer mais nos mecanismos de pesquisa e isso é um processo para estar aparecendo cada vez mais, né? Porque eu vejo que elas têm muito esse medo, o medo da pergunta, o medo da resposta, o medo de fazer pergunta, o medo da resposta, medo de não saber responder e aí no fim a venda passa entre os dedos assim, perde por bobeira, né? Por falta de engajamento, por falta de ir um pouquinho mais fundo, né? De ter um pouquinho mais de atenção ali, de cuidado. Meninas, então tá, vamos fazer o seguinte, quero já deixar aqui a palavra para me despedir aqui de vocês. Primeiro, agradecer, Ângela, pelo convite, né? Eu que agradeço. De me convidar para participar dessa live. Eu confesso para vocês que, assim como eu ensinei alguma coisa, eu também aprendo ensinando. Isso é muito legal. Eu digo que a gente aprende ensinando e estudando também. Então, estudem, nunca parem de estudar. A gente sempre é um eterno aprendiz. Tá bom, querido? Um abraço. Perfeito. Fica com Deus. Um abraço. Beijo. Tchau, meninas. Boa noite.